Educação à distância, mudando realidades. Meu querido, a musiquinha bacana aí, né? Chega, começando, já um sonzinho ali bacana nessa disciplina. Então estamos de volta aqui, ó. Primeira aula, apresentações feitas. Você já me conhece, eu já te conheço também, tá? É brincadeira, mas eu te conheço também, que eu sei que você é aluno, já fui aluno, eu sei muito bem como é que é isso. Vamos aqui então, disciplina Gestão de Micro e Pequenas Empresas, aula 1, querido. Tu já mostrou lá, ei, volta aqui, pai. Ei, pai, olha aqui. Pai tá on, já falei isso pra você. Você me conhece, já sabe como é que a gente trabalha aqui. Mas coloca agora o conteúdo que eu quero te mostrar aqui. O que nós vamos trabalhar hoje. Veja bem então, ó. Gestão de micro e pequenas empresas, web aula 1, meu filho. Olha aqui, ó. Micro e pequenas empresas. A importância das MPEs, né? Lembra que eu te falei que vamos tratar aí micro e pequenas empresas como MPEs, tá? Então a importância delas no desenvolvimento do país, ó. A representatividade que elas têm e também vamos trabalhar as características. Vem aqui que eu quero te dizer uma coisa, nós vamos trabalhar ainda essas características não só nessa unidade, como na unidade 3 e ainda mais um pouco na unidade 2 e também na unidade 3 nós vamos falar algumas coisas ali, porque nós vamos ver que existem aí vários órgãos, né, que caracterizam as MPEs de alguma forma, tá? Se é pelo número de funcionários, se é pela renda bruta, né, mensal, anual que ela tem. Então a gente vai trabalhar isso de uma forma bem tranquila para que você consiga aprender da melhor forma possível. E é claro, tem os materiais na nossa biblioteca virtual, lá no SWAP, você tem acesso, tá, querido? Acessa lá, porque tem muito conteúdo lá. Isso que eu estou te passando hoje aqui e nas próximas aulas, nas próximas unidades, é apenas um resumo para que você se norteie da melhor forma que você tem que estudar, tá bom? Vamos para a tela de novo. Olha só então, vamos trabalhar aí a gestão de micro e pequenas empresas, tá? E o que são as MPEs, meu querido? O que são então as MPEs? Vem aqui comigo, né? Já te falei, já te apresentei lá na nossa aula de apresentação, são as micro e pequenas empresas, tá? Eles são, bota aqui na tela, ó, são dois tipos diferentes, ó, existentes. Por quê, ó? Cada uma, por exemplo, microempresa é uma e pequena empresa é outra. Elas têm sua diferença aonde? Olha só aqui, ó, veja bem na tela aí, ó, qual é a maior diferença entre a micro e a pequena empresa. Nossa, tá dando aqui um trava-língua, tá? É na receita bruta, tá bom? Na quantidade de sócios e também outras características que nós veremos aí. Tá bom? E existe, é claro, uma lei, tá? Vem aqui comigo que eu quero te dizer uma coisa. Nós vamos trabalhar essa questão da parte legal, tá? Não dá para ter uma empresa, seja ela micro, seja ela pequena, seja ela de médio, de grande porte, tá? Que não esteja regulamentada na forma da lei. Então existe para as micro e pequenas empresas uma lei. Coloca aí que eu quero te mostrar. Trata-se do quê? Da Lei Complementar número 123, tá? Ou 123, de 14 de dezembro de 2006. Nossa, professor, mas só nessa época que foram criar, só, tá bom? Ela foi criada aí para regulamentar um tratamento favorecido, tá? Olha, de forma simplificada e diferenciada ao setor, tá? E ela existe a seguinte classificação para os pequenos negócios. Olha só a característica aí, ó, conforme a classificação. Microempreendedor individual, que é o MEI, tá bom? Com receita bruta até R$81 mil. A microempresa, tá? Ó, com receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. E também a empresa de pequeno porte, tá? Com receita bruta anual superior a 360 mil, né? Se não ela fosse inferior, ela era uma microempresa, e é igual ou inferior a 3 milhões e 600 mil. Vem aqui que eu quero te dizer uma coisa, olha só. Você está analisando aí que nós estamos falando primeiro dessa classificação quanto à receita bruta, tá? Nós vimos ali o MEI, o micro e também a empresa de pequeno porte, para que você comece a analisar aí, ó. Grava bem, porque são números muito importantes para que alguém te... Ah, tu sabe o que é a
microempresa? Sabe o que é o MEI, tá? Empresa de pequeno porte, sim, ó, classificação o professor falou lá no curso, ó, gestão comercial, ele falou lá que a classificação está relacionada à sua receita bruta, tá bom? E aí cada uma delas tem aqui o limite, é claro, o limite específico, senão passou disso, como é que nós vamos classificar, não é verdade? Vamos para a tela de novo. Para efeito de comparação, vejamos então valores da receita bruta, né, das empresas de médio e de grande porte. Afinal de contas, aqui no slide anterior nós falamos só do MEI, da micro e do pequeno porte. Então, para comparar, nós temos a empresa de médio porte com receita bruta anual superior a 1,2 milhão, tá? E igual ou inferior a 12. E é claro, a de grande porte, a receita bruta anual ela é superior a 12 milhões. É dinheiro demais, né, querido? Tá bom? E lá na lei, vou voltar aqui, ó, só para te lembrar, ó, o tratamento favorecido, ó, simplificado e diferenciado. Por que isso? O tratamento diferenciado está no processo de registro e legalização das empresas, ó. Ele deve ter um trâmite mais simplificado, tá? E unificado de forma a facilitar ao microempreendedor que o faça por conta própria, sem necessidade de ajuda de um profissional habilitado, o que também não descarta a presença de tal. Vem aqui porque eu quero te dizer uma coisa, olha só, eu estou falando experiência própria, eu abri um CNPJ, né, para minha esposa agora, em dezembro passado, dezembro de 2020. E, gente, foi de uma forma muito fácil, muito simples, tá? É claro, eu precisei da ajuda de um profissional? Não, o profissional não veio para o meu lado aqui, mas eu entrei em contato com uma das empresas, tá? Que vocês vão conhecer ao longo, né, um dos órgãos que vocês vão conhecer ao longo dessas unidades, que é o SEBRAE, tá, que ajuda os microempreendedores a trabalhar, a começar o seu negócio de forma legalizada. Foi muito simples, mandou um link lá, eu fiz as minhas leituras, fiz o cadastro, rapidamente eu estava com o CNPJ e a empresa já podia começar a operar e já está operando, querido. Então, se você quer abrir a sua pequena empresa, seu micro, seja um MEI, um microempreendedor individual, é muito simples, você não vai pagar taxa. É claro, você vai ter a isenção de várias taxas, mas você precisa pagar o teu INSS, não é verdade? Senão, como é que tu vai se aposentar depois de um tempo? Como é que tu vai comprovar que você foi MEI tantos anos, eu quero me aposentar? Faz a tua contribuição. Isso tudo está na lei, tá? E você vai verificar isso lá na lei geral, que existem essas premissas, é claro. Se está na lei, tem que se cumprir, tá? Você tem que pagar, mas eu tenho um monte de imposto. Não, não é assim. Vai com calma, lê ela com calma, tá lá, eu coloquei o link nessa unidade, tá bom, dessa lei. E se não tiver, meu querido, procura lá na internet, Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas. Voltando, o que são então as MPS? Para efeito de comparação, vejamos aí os valores, né? Ó, a gente já viu isso aqui, querido. Tá aqui, ó. Qual é a importância, então, das MPS para o Brasil? A gente estava falando do tratamento diferenciado, né? E agora nós vamos falar sobre a importância das micro e pequenas empresas para o Brasil. As micro e pequenas empresas, elas são vistas em quaisquer lugar por onde você passa, né? Farmácia, padaria, mercearia, distribuidora de bebidas e alimentos, barbearia, salão de beleza, bares, entre outros. Antes de a gente continuar, eu quero te perguntar uma coisa. Tu sabe o que é uma microempresa? Tudo isso que eu falei aqui são exemplos. Se você mora em um bairro residencial, na esquina deve ter uma mercearia, deve ter um barzinho, deve ter uma distribuidora que vende gás, água, tem uma padaria, que não é possível que tu vai andar 100 km para achar uma padaria, não. Isso são as microempresas, elas estão ao nosso redor o tempo inteiro, a farmácia, né? Vários outros salões de beleza, barbearia, vários outros comércios que estão ali, ó, ao nosso redor, tá? E fazem a nossa vida melhor. Na verdade, afinal de contas, nós temos necessidade, seja de estética, fazer a barba, o cabelo. Cortei o cabelo esses dias, tá? Fiz a barba também só para dar essa aula para você, tá bom? Mas e eu procurei quem? Um barbeiro, na verdade, para poder fazer a barba, dar um trato daquele visual, ficar legal. Ah, mas todo dia de manhã eu preciso tomar um café da manhã, vou comprar o pão na padaria do microempreendedor. Ah, mas eu preciso comprar alguma coisa muito rápido. Eu vou no grande supermercado? Às vezes sim, mas se eu estou com muita pressa e é algo mais simples, eu vou ali no pequeno empreendedor, tá? Que tem um pequeno mercadinho ali de bairro,
Ah, minha esposa vai no salão de beleza, as minhas filhas vão comprar o sorvete na sorveteria do bairro e assim sucessivamente. Todas essas todas essas empresas, elas estão ao nosso redor, tá? E nós já vimos que a classificação delas tem lá a questão da receita bruta. E isso faz com que a gente se sinta bem no bairro onde a gente mora. Ah, mas eu moro em condomínio, professor. Parabéns para você. Ao lado do condomínio, com certeza, tem distribuidora de água, de gás. Tem ou não tem? Seja sincero. Porque o bom empreendedor, ele vai para próximo do cliente. Ele não vai deixar o cliente, opa, se eu sei que tem um condomínio abrindo ali naquela região um pouco mais distante, eu vou colocar minha distribuidorazinha lá, que sou eu que vou ser o revendedor deles. É assim que funciona, tá? É claro que isso depende muito da região de onde você mora, do local, do nível social, tem isso também, tá? Isso tudo tem que ser analisado. Então você presta muita atenção que todos os dias que você passa em vários locais, em vários lugares, tem pequenas, tem microempreendedores e tem também o pessoal que está ali, ó, com a sua barraquinha, com a sua banquinha. Ah, mas esse pessoal é legalizado, professor? Não sei. Depende, mas muitos deles são, exatamente por conta desse programa aí do microempreendedor individual. Continuemos. Estando legalizado ou não, ela gera renda, tá? Olha só isso aqui, ó, ela gera renda, tá aqui, meu filho, ó. Dá uma lida direito nisso daí, ó. E ao consumo de produtos ou serviços de outras micro, tornando-se aí um ciclo de consumo. Vem aqui. Olha só, se eu tenho uma necessidade de comprar alguma coisa, eu vou lá e compro na padaria o pão, tá? E o padeiro está vendendo aquele pão, ou o empreendedor daquela padaria, tá? Está vendendo aquele pão, mas ele, para fazer o pão, ele precisou comprar gás, ele precisou comprar a matéria-prima, que é o trigo, para poder fazer a massa do pão, tá bom? Ele precisou comprar fermento, né, para poder fermentar o pão. Ah, mas ele só vende pão? Depende. Às vezes ele também vende um refrigerante, ele vende ali leite, ele vende leite em pó, leite líquido e tudo mais, e ele vai comprando de outros microempreendedores ou de pequenos ou grandes empreendedores, tá? E vai se formando um ciclo. Ele me vende, eu me alimento. Se eu estou bem alimentado, eu consigo trabalhar. Eu sou mão de obra para outra empresa. Às vezes eu sou mão de obra do próprio fornecedor desse padeiro, porque eu trabalho onde? Eu trabalho lá no laticínio, que é o que vende leite para ele poder revender no pequeno negócio. E isso se transforma num ciclo de renda. É exatamente aquilo que gera o nosso fator econômico no Brasil e no mundo. É a renda sendo gerada por todos e se transformando. É assim que um país se desenvolve. Por que as micro e pequenas empresas são importantes para o nosso país? Exatamente porque elas geram emprego e renda. Você parou para pensar nisso? Tá? Hoje muito se fala, compre do pequeno empreendedor de bairro, compre do microempreendedor de bairro, porque essa pessoa não é uma grande empresa. Nesse momento que a gente vive na pandemia, é muito importante você comprar do seu amigo, né, que fornece ali o hambúrguer. Eu queria comer um hambúrguer. Tenha lá um amigo seu que fornece, que vende hambúrguer, vende cachorro quente, vende batata frita, vende cosméticos, vende várias coisas. Tá? As grandes empresas, eu quero comprar das grandes empresas. É uma decisão sua, ninguém vai reclamar. Tá? Mas se você tem a possibilidade, compre do micro, porque esse micro ele também tem uma família para alimentar. E ele também vai gerar renda, porque se ele começa a vender, ele aumenta o negócio dele, começa a contratar mais pessoas, se transforma numa microempresa, se transforma numa média empresa, numa grande empresa, tá? Formando aí esse ciclo de consumo, de emprego e renda no país. E aí você começa a pensar, realmente, muitas empresas começaram apenas com aquela portinha ali atrás, muitas empresas começaram só na garagem, né? Quem já não ouviu esse ditado? Empresas que começaram na garagem da casa, né? E hoje são grandes. Existem muitos exemplos. Coloca na tela de novo. Ela leva então produtos e serviços de qualquer lugar e para qualquer pessoa, do mais perto ao mais remoto. Vem aqui de novo. Ei, querido, eu como microempresa, eu pego a minha bicicletinha de entrega e ó, vou-me embora. Vou levar lá na linha, não sei das quantas, aqui no nosso estado de Rondônia, que nós temos aí áreas rurais muito distantes. Como é que vai chegar até lá?
Hoje existem aí os meios, os aplicativos, né, dos motoboys, mas e existem também as pessoas que levam de bicicleta ou pequenos transportes, carros pequenos que levam essa mercadoria até o local mais remoto, de barco. Aqui na nossa cidade, Porto Velho, nós temos os ribeirinhos. E aí você pensa, tem muito comércio desses locais? Tem pouquinho. Mas tem coisas que só chega até lá por meio do pequeno empreendedor que leva no barquinho até lá à beirada. Tá? Se você pesquisar a nossa economia que você vai conhecer muito disso. Segue de novo. E aí qual é a representatividade dessas MPS? Olha só isso aqui, ó. 30% das compras governamentais. Meu Deus, olha aqui, ó. E meu querido, são 30% das compras governamentais, tá bom? Elas são responsáveis por 27% do PIB nacional, tá? 70% das novas vagas de emprego são geradas por mês por meio das microempresas. Agora eu quero falar contigo. Olha só aí, ó. As grandes empresas, elas trazem grandes resultados para o país, claro. Elas também alimentam a economia do país, porque elas vendem muito aqui para o mercado interno, também como para o mercado externo por meio de exportações. Mas as microempresas, olha só, 70% das novas vagas de empregos, tá, são das microempresas. Olha só que dado maravilhoso. Por isso que você tem que valorizar o microempreendedor, o microempresário. Porque esse está lá, ó, às vezes ele nem tem muito recurso, nem tem muito conhecimento, mas ele abre o negócio dele e às vezes é um negócio tão bom, um atendimento bom, um produto bom, que começa a gerar emprego e renda e o ciclo de consumo, o ciclo da economia começa a se formar a partir daí. Vamos para mais dados. Olha só aqui, ó. 8,9 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, tá? Esses dados são do Sebrae de 2017. 60% da população economicamente ativa, tá bom? Representam então 52% dos empregos formais no Brasil. Já aumentou esse dado, tá bom? 40% da massa salarial dos brasileiros. Ei, é quase a metade, tá, da massa salarial dos brasileiros. Então você vê só com esses dados aqui, ó. Isso aqui são dados os mais principais que a gente pode trazer para vocês. Existem muitos outros, tá? Vocês vão ver a representatividade maior em vários outros setores, tá? Mas são dados aqui muito precisos que demonstram o quão importante é a microempresa para o Brasil. Seguimos. Ainda, quanto ao porte, estima-se que no final de 2017 o Brasil contava com 12.952.845 pequenos negócios. O grupo mais representativo é dos microempreendedores individuais, com cerca de 7.678.661. As microempresas, elas possuem aqui, ó, 4.143.505, tá, de membros, e as pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, 1.130.679. Então você vê a partir daqui que a representatividade ela é muito grande, tá? Inclusive eu trouxe aqui os gráficos, né? Ó, a quantidade de microempreendedor individual, microempreendedor, tá? E empresas de pequeno porte. Eu trouxe o gráfico para você ver, visualizar aí de uma forma bem, parece uma escadinha mesmo, né? Cada degrau ali, cada um. Tá? E apenas 3 estados, olha só, esse aqui é um outro dado muito importante para você. 3 estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, respondiam por 47,3% do total, ou seja, quase a metade, tá, das microempresas do país estão aqui, ó, elas estão espalhadas nestes grandes estados, tá bom? Se o Rio Grande do Sul e o Paraná fossem adicionados, aí nós teríamos aí, ó, que somente 5 das 27 unidades da federação concentravam mais de 60% das MPS brasileiras. Volta aqui porque eu quero te dizer. Olha só, 5 estados, tá, de 27, tá? Você talvez seja de algum desses, se não for, tá? Vou mostrar aqui qual é a classificação, qual é a ordem do seu estado, mas olha só, 5 estados representam pouco mais de 60% das micro e pequenas empresas no país. É um dado muito grande e é satisfatório falar nisso, porque quer dizer que as MPS elas têm força no país.
elas geram emprego e renda e isso é muito bom. Então valorize o micro e pequeno empresário, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Deixa eu te mostrar então. Então temos aqui São Paulo, né? Eu falei dos 3 primeiros, São Paulo é o maior, né? Ó, 4 milhões, todos os outros 2, na verdade vamos colocar aqui, todos os outros 4 abaixo, então mais de 1 milhão acima, né? Um pouco mais de 1 milhão na verdade, e a participação de São Paulo, 27,7%, Minas 10, Rio de Janeiro um pouco mais de 9, Rio Grande do Sul um pouco mais de 7, Paraná quase 7, né? E aí vem descendo a Bahia, né? Santa Catarina, o estado de Goiás, né? Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Distrito Federal, né? Olha o Distrito Federal aí, ó. Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, a Paraíba, olha só a Paraíba aí, o pessoal lá do Polo de Olho d'Água. E qual é o outro polo, meu Deus do céu? Esqueci aqui, mas vou lembrar já, vou já mostrar para você, tá bom? A Paraíba, né? Ó. O Rio Grande do Norte, tá? O Alagoas, né? Estado do Alagoas, Amazonas, Piauí. Olha a Rondônia aqui, nossa Rondônia, responsável por 0,7% da representatividade aí das MPS. Aí vem abaixo ainda, Tocantins empatado com Rondônia, né? Aí Sergipe, Acre, Amapá, Roraima, né? Para chegar aí num total de 15 milhões. 752 mil, pouco mais de 15 milhões, aí, quase 16 de representatividade. Quais são então as principais características? Agora a gente vai ver outras características aí, a gente já viu a classificação, tá? Vamos colocar aí na tela então. Atendimento personalizado, né, em muitos casos, né? Afinal de contas é uma empresa pequena, um microempreendedor. Atendimento geralmente é personalizado. Você chega lá no comércio, ele já sabe quem você é. Fala seu Antônio, fala seu José, ô Dona Maria, e aí seu João, né? Produtos e serviços de baixo preço unitário, tá? Geralmente, tá? Predominam aí vendas ao consumidor final e não a outros comércios, tá? Atendem necessidades básicas da população, tais como alimentos e bebidas, né? Ó, esse aqui na verdade é a classificação mais conhecida, né? Alimentos e bebidas, vestuário, né? Tem as sapatarias aí, calçados, pequenas lojas de móveis, né? Ó, aí vem logo em seguida moradia, né? Como construção e reforma. Tá? Outras características estão relacionadas à escala de produção muito baixa, afinal de contas são pequenas empresas, né? Até microempreendedores, tá? Capital, né? Insumos, né? Como materiais, mão de obra, etc. Tecnologia de domínio público, afinal de contas eles utilizam, aí pode voltar para mim aqui, uma tecnologia aquela que é de domínio público, às vezes hoje em dia, né? Com essa pandemia que a gente vem vivendo, né? Com esse sistema de ensino remoto, com esse sistema de isolamento social, né? A grande maioria das empresas, principalmente os microempreendedores individuais, passaram a trabalhar com as tecnologias de domínio público, né? Os aplicativos aí de mensagem instantânea, que o cliente basta clicar lá no link, ele já começa a conversar direto com a empresa, as contas comerciais, na verdade, eles já começam a trabalhar ali com essas tecnologias que são de domínio público, vários outros aí, tá, existentes que ajudam aí nesse suporte que o microempreendedor individual ele tem à sua disposição. Volta. Fácil localização. Serviços de entrega facilitados devido às novas tecnologias de aplicativos, né, de mobilidade, como eu falei aqui. Pouco investimento e pouca atuação com plano de marketing e estratégias. Volta aqui porque eu quero te dizer esse último tópico. Por que tem pouco investimento e pouca atuação? Eles são pequenos. Tá? Dificilmente eles vão conseguir já no início, não, eu sou pequeno, mas já comecei com a tecnologia altíssima, com vários programas, com vários... Não é assim que funciona. Ele começa pequeno, até porque ele tem pouco recurso. Se ele é micro, então ele tem pouco recurso para começar uma empresa. Então ele começa de forma... gradativamente talvez ele vá crescendo e vá acrescentando novas tecnologias aí, vai investindo um pouco mais em marketing e em tantos outros aí para que a empresa dele também cresça. Ninguém começa um negócio para que esse negócio continue pequeno a vida inteira. Quem empreende com sonhos, tá? Com sonhos de realizar vários desejos pessoais, desejos da família e também os desejos da comunidade. Afinal de contas, se eu estou vendendo algo, é porque eu também estou atendendo a necessidade de alguém. Para isso que o microempreendedor trabalha. Por que eu vou vender cachorro-quente? É só porque eu gosto de cachorro-quente. Não, é para matar a fome de alguém, de pessoas que gostam de cachorro-quente. Hambúrguer. Por que eu vendo remédios? As pessoas ficam doentes. Por que eu vendo pão? Todo mundo come pão no café da manhã. Eu não, professor, eu sou vegano. Eu como verdura.
eu como brócolis, eu como Não. Beleza, vai ter alguém que vai fornecer esse serviço para você. Se você não sabe cozinhar, se você não sabe fazer, com certeza tem um microempreendedor na sua cidade ou ao redor da sua cidade que faz esse tipo de serviço. Ele só existe para atender a necessidade básica de alguém, seja de alimentação, seja de consumo, né, seja de estética, seja de tudo. E é isso, pessoal. Olha só aqui a atividade de percurso para a gente finalizar a nossa unidade. É um questionário básico, tal, e unidade 1, viu? Pelo amor de Deus, questionário básico, tá? Prazo de 10 de maio até dia 20 de maio, tá bem aí, filho. Ei, tu tem 10 dias, volta aqui. 10 dias para você responder um questionário de 10 questões. Ah, professor, posso responder uma por dia? Claro que não, meu filho. Tu só tem 2 horas, tá? Para responder esse questionário, tá bom? Acho que a supervisão deve ter colocado um pouquinho mais, mas é claro, você não pode responder uma por dia, mas tu tem 10 dias para estudar, tá? Vamos colocar 9 dias para te estudar só a unidade 1, tá? 9 dias estudando a unidade 1, assistindo essa aula aqui do professor para responder um questionário de 10 questões. É muito mole, né? E nós vamos finalizando por aqui. Até a próxima unidade. Eu aguardo vocês, viu? Até mais. Educação à distância, mudando realidades.